Saravá! É o seguinte, nesta aula agora eu vou falar de dois assuntos que te interessam. O primeiro é sobre e-books, o segundo é sobre lançamento e divulgação. E-books. Tá na moda agora esse negócio que qualquer arquivo PDF estão chamando de e-book. Tá bom, pode ser. Você abre lá o seu editor de texto, salva como PDF, pronto, é um e-book. Na verdade, não é bem assim. Tá? O e-book ele tem algumas características. Primeiro que o e-book, para ser considerado livro, ele vai ter que ter ISBN, catalogação na fonte, enfim, uma diagramação legal e provavelmente vai precisar de duas coisas. O e-book eu estou falando oficialmente, tá? Não é qualquer PDFzinho que o pessoal chama de e-book, mas oficialmente você tem que ter alguma proteção autoral no e-book, né? Então, a primeira coisa é você, ao publicar o seu e-book, por exemplo, numa Amazon da vida, outra plataforma que for, procure uma plataforma que tenha um negócio chamado DRM, Digital Rights Management, gerenciamento de direitos digitais. É uma proteção de software para que o seu livro não seja copiado, tá? Nem impresso. Se você botar para imprimir lá na impressora, não vai imprimir, e ele vai te dar um número X de cópias, ou seja, por talvez 2 cópias ou 3, para que você leia no seu notebook, para que você leia no seu celular, ou no seu Kindle, ou sei lá onde, mas ele tem uma limitação. São os Digital Rights Management, ok? DRM. Okay? Então, se você for publicar o seu... A menos que você não tenha preocupação com isso, você queira que o seu livro seja... francamente distribuído por aí, pode ser copiado, não tem problema, você não está preocupado com isso, então tá certo, faz só um PDF. Sugiro que você faça um PDF no formato EPUB. O que é o EPUB? O EPUB é um sistema que o livro, o texto, ele se ajusta à tela do dispositivo onde ele estiver sendo lido. Por exemplo, você tem um Kindle, o texto se ajusta à tela. Se você passa para o celular, o texto ele vai se ajustando, ele vai quebrando as linhas, mas sempre continua legível. É diferente do PDF comum. PDF comum no seu celular aí, você vai ter que ficar abrindo assim para poder... É horroroso. Então tá. Lembra disso. E-book, o ideal é que seja EPUB e que tenha Digital Rights Management, DRM, para que não seja pirateado, porque, poxa, você trabalhou tanto, a menos que você queira distribuir seu livro gratuitamente para todo mundo. Beleza? Uma pergunta que me fazem mas o e-book vende mais que o impresso? Não, não vende. Se você for falar de venda, alguém trocando dinheiro pelo seu trabalho, não vende, tá? E-book vende muito pouco, mesmo proporcionalmente, eu não saberia te dizer, mas assim, não chega a 3, 4% do que vendem os livros impressos no papel, é pouco. Quando é venda, né? Estou falando que tem dinheiro na jogada. Quando for distribuição, a distribuição gratuita é outra história. Mas o e-book versus o livro impresso. Bom, eu já vou dizer uma coisa. O livro impresso, do ponto de vista de legibilidade, conforto visual, ainda o e-book não pega o livro impresso por uma razão muito simples. O e-book, seja lá o dispositivo que você for usar, é luz projetada. É luz que sai de um dispositivo e bate no teu olho. O livro no papel, qualquer que seja a cor do papel, se é o papel branco, se é o papel... creme, não importa, é luz refletida. O papel amortece, ele suaviza a luz, ele é muito mais confortável de ler. Até porque tem outro lado que, evidentemente, o livro de papel não precisa de energia elétrica, né? Então, não precisa de pilha, não precisa de tomada e nada disso. Então, o livro de papel ele é sempre melhor de ser lido, por todos os aspectos, inclusive o conforto visual. Tá bom? Se você quiser saber mais sobre livros, existe um site bem bacana chamado Publish News, tá? .com.br. Procura aí na internet, você vai encontrar que é um site que fala assim, quais são os livros mais vendidos, menos vendidos, todo noticiário do mercado editorial livreiro está lá. Vale a pena, se você gosta de livro, ir lá conhecer. Beleza?
Vamos falar sobre lançamento e divulgação. Legal, você fez o seu livro, você quer fazer o lançamento e tal. Primeira coisa, como é que você vai formar o preço do seu livro? Porque uma coisa é o preço que você pagou lá na gráfica. Outra coisa é o preço que você vai vender. Você vai vender com lucro ou sem lucro? Primeira pergunta. Se você for vender sem lucro, digamos que você pagou R$10 o exemplar, você vai vender por 10, acabou e está resolvido. Mas eu acho que você trabalhou tanto, vende com lucro. Como é que você vai formar o preço do seu livro? Sabe como é que você vai fazer? Vai na livraria mais próxima, que tiver, ou entra na internet, procure livros mais ou menos no mesmo formato do seu, mesmo tipo de papel, mesmo número de páginas e vê quanto estão cobrando. Porque ali tem uma margem de lucro que envolve o lucro do livreiro, os custos de distribuição, etc, etc. E aí você forma o seu preço de acordo com o que você acha que deve ser. Mas eu acredito que você vai conseguir, se você for fazer venda direta, um preço muito mais barato do que um livro equivalente que esteja numa livraria. Porque você não tem custo de livraria, você não tem custo de água, luz, telefone, funcionários, não sei o que, etc. Entendeu? Então, e convenhamos, quanto mais barato, é regra é lei da economia, né? Menor o preço, maiores as vendas. Dicas de lançamento. Eu quero fazer uma sessão de autógrafo. Vou lá na livraria, lá na minha cidade, na esquina da minha rua, sei lá onde for. Primeiro você tem que lembrar o seguinte, a livraria vai te fazer o lançamento, algumas fazem, outras não, mas você tem que conversar com eles. É óbvio que ela vai querer ter o lucro dela também, tá? Então ela vai te pedir basicamente uma quantidade de livros, 100 livros, 150 livros, 200 livros, isso vai variar de acordo com cada livraria, para ficar lá em consignação. Eu já falei em aula anterior que deixar livro em consignação, cuidado com o contrato que você vai fazer com a livraria, porque alguns livros, em torno de 10 a 15% normalmente dos exemplares serão perdidos, porque rasgaram, estragaram, sujaram, etc., não são mais vendáveis. Quem que vai pagar isso? Se você for pagar, coloque já uma projeção de 15% a mais no seu preço, tá? Que é para você absorver que aquele prejuízo você vai ter. Qual é o prazo que vão te pagar, tá? Porque você vai pagar a gráfica, provavelmente à vista, e você vai entregar lá para a livraria para te pagar em 60 dias, 90 dias, então tem o custo financeiro disso, é chato, é um negocinho que tem que fazer conta, tá bom? Então, primeira preocupação que você tem que ter é essa. O que a livraria te oferece? Naquele teu evento lá de lançamento, ela vai te oferecer um espaço, evidentemente, mesa, cadeira, aí você vai fazer um banner, você vai botar atrás lá um banner com a capa do seu livro, enfim. Talvez algumas livrarias oferecem lá um serviço básico de um garçom com um vinho e uns salgadinhos, ou você é que vai fornecer isso. Isso aí você tem que ver caso a caso. Agora, algumas coisas que você tem que ter em mente. Primeiro, eu pessoalmente, se eu fosse lançar um livro meu hoje, a menos que fosse pelo sistema convencional, onde a editora lá paga tudo, aí onde eles quiserem eu vou, não tem problema. Agora, se eu for responsável pelo lançamento, e se for você o responsável pelo lançamento, sugiro que você arranje um lugar bem legal. Um clube da sua cidade, um bar bacana, ou se for um livro religioso na sua igreja, enfim, um lugar que não seja necessariamente uma livraria. Por quê? Porque você fica mais à vontade. Você pode cobrar mais barato o seu livro. Você faz lá aquele estoquezinho, leva e pronto. Mas e se o meu estoque acabar? Que bom! Anote as pessoas que querem comprar o livro, mande fazer mais e venda para elas depois, manda pelo correio. Acabou. Pronto. E se sobrar? Por isso que eu falei, né? Em uma aula passada aqui eu falei, faça um estoque regulador. Não faça estoques maiores do que você é capaz de vender. Primeiro, crie uma experiência, crie um aprendizado. Olha, meu livro vende tantos exemplares por mês em média. Ótimo, você já sabe qual que é. Você já tem esse aprendizado, tem essa experiência, você vai fazer isso. Outra coisa, quantos livros eu vou vender numa noite uma sessão de autógrafos, uma tarde, uma noite, o que for, seja no clube, seja na igreja, onde você quiser. Primeiro você tem que convidar todo mundo, né? Digamos que você tenha convidado 1000 pessoas.
Normalmente, mais ou menos assim, as pessoas vão em pares. Amigos, casais, então se você convidou 1.000, você tem lá 500 pares, mais ou menos, tá? Esse é tudo número aproximado. Números que nascem da experiência da gente. Eu já vi casos de noite de autógrafo explodir de vender e casos de noite de autógrafo de não vender nada. Bom, digamos que você vai ter 500 pares. Desses 500 pares, a maioria vai lá, vai te cumprimentar, vai dar abraço, beijinho, etc. e não vai comprar o seu livro. Não vai comprar seu livro. Vão lá fazer um famoso oba-oba social e vão sair de fininho. Então, isso, veja, se você convidou 1.000, você não vai ter 500 pares lá dentro, você vai ter, se muito, 100 pares lá dentro, tá? Porque a maioria não vai, tá? Desses 100 pares, você vai vender, com muita sorte, 50 exemplares. Pela minha experiência, se você tiver um evento de lançamento que você vender 50 livros, é um sucesso. Vai por mim. Vender mais do que 50, então, é um show, tá? Há casos em que pessoas vendem muito mais. E há casos, como eu disse, que vendem muito menos. Eu tive um caso uma vez, um autor meu, fizemos uma livraria badalada lá em São Paulo, e no andar de baixo tinha um cara famoso, um sujeito famoso aí da televisão, não sei o que, lançando o livro dele. Não sei o motivo, mas nós vendemos muitos livros, e o cara famoso não vendeu livro nenhum. Vendeu poucos. Por quê? Não sei. Teoricamente era para ele ter vendido mais, porque ele era famoso. Né? Não sei se ele não divulgou bem, enfim. Então, na hora de fazer esse lançamento, pensa nisso. Outra coisa. Pense no dia da semana que as pessoas estão disponíveis. Quinta, sexta, sábado, domingo, esquece. Está todo mundo preocupado com o fim de semana, com o oba-oba, vão viajar, vão para o teatro, vão para o cinema, vão para o boteco, sei lá para onde. Não vão para o seu evento de lançamento. Melhores dias, mais adequados, segunda, terça e quarta. Tá? Esses são os mais adequados. Porque é o dia que o cara chega em casa, não tem o que fazer, vou lá no lançamento, lá do livro do fulano. Outra coisa, disponibilidade de dinheiro. Sabe aquela história assim, todo mundo recebe o salário até o dia quinto dia útil do mês? Se puder, joga o teu evento de lançamento entre o quinto e o 10º dia útil do mês, que é quando a pessoa ainda tem um dinheirinho no bolso, porque senão o cara não... E o livro, infelizmente no Brasil, essa é uma opinião pessoal minha, há quem discorde, o livro no Brasil, infelizmente, ainda é desnecessariamente caro. Por quê? Apesar de ter uma série de vantagens tributárias, é caro. Não era para ser assim. Mas isso é outra conversa que um dia a gente fala. Então, na hora de pensar, é isso. Divulgue, vá para a rede social, telefona para todo mundo, mande e-mail, converse com o jornal da sua cidade. Se você tiver um primo que conhece, jornalista, não sei o quê, fala com ele também. Você tem que fazer barulho. Para conseguir, quem sabe, com muita sorte, vender 50 exemplares na sua sua sessão de autógrafos, tá bom? Então use tudo que você puder, tá? Use tudo que você puder para fazer barulho e fique com os meus votos de que o seu livro seja realmente um baita sucesso. E uma coisa, olha, não esquece do que eu vou dizer. A Joanne Rowling, ela foi rejeitada por 5 editoras ou 10, sei lá. Coitada, ela sofreu para fazer o Harry Potter, tanto para escrever quanto para ser aceita. Mas ela foi aceita. Ernest Hemingway, famoso Hemingway, escreveu O Velho e o Mar e outras coisas, começou com autopublicação, ele mesmo mandava. Plínio Marcos, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, saía vendendo os livros dele na noite em São Paulo, eu estava na faculdade, ele vinha lá, eu comprava livro dele, o grande Plínio Marcos. Ou seja, são pessoas, Hemingway, Plínio Marcos, Joanne Rowling e tantos outros autores famosos aí, acreditaram no seu livro, acreditaram, falaram, pô, esse é meu livro, é o meu coração, quando eu vou falar pela 1000ª vez aqui, o seu livro é você para sempre, essas pessoas falaram, esse livro, esse aqui, que é meu, eu tenho outros aí, isso aqui sou eu para sempre. O seu livro é você para sempre. Acredita nele. Vai lá, vai em cima. Não desiste. Sua noite de autógrafo foi um fracasso? Onde é que eu errei? Esqueci de fazer tal coisa. Cria outra noite de autógrafo, ou sessão de autógrafo, tarde de autógrafo, onde você achar que deve ser.
entendeu? E faça de novo, até acertar. Vai na tentativa e erro, porque o seu livro é você para sempre e eu posso dizer uma coisa de todo o meu coração. Eu estou aqui torcendo para que o seu livro seja um baita sucesso, tá bom? Próxima e última aula, daqui a pouquinho que nós vamos falar sobre livros empresariais e comemorativos, tá bom? Eu já volto.